Boa tarde, sejam muito bem-vindos. O que os bancos não querem que você saiba. Muito bom, bem-vindo, empresárias e empresários. Dia 4 da nossa série O que os bancos não querem que vocês saibam. Vale a pena trocar empréstimo mais caro por opções mais baratas? Parece que é meio óbvio, né? Mas tem pegadinhas por aí. Então, vamos assistir a live hoje aí. E quiser aí, mande perguntas. É um assunto bem legal e bem polêmico também. Empresárias e empresários, bem-vindo ao canal LSJ Consultoria e LSJ Educando. Estou aqui ao vivo no YouTube e com o meu pessoal do Instagram. Vamos lá, então. Bem legal. Essas lives estão sendo bem legais. Então, série das lives, o que os bancos não querem que você saiba. Então, só para explicar um pouco aí o que a gente está fazendo, né? Então, de onde surgiu essa ideia aí de por que os bancos estão ficando bravos aí com o Lúcio, né? Eu tenho um curso no meu site, LSJ Educando, é um curso online aí, tá? E eu dei um super upgrade nele e eu decidi fazer um lançamento dele em cima desse upgrade que eu dei no dia 27, acredito, enfim, daqui um mês. Porque ele ficou um curso muito extenso agora de conteúdo. Ele está um curso muito interessante, né? E com isso eu quis fazer um aquecimento. Então eu decidi fazer um aquecimento em que sentido? Fazer algumas lives com muito conteúdo aí sobre dívidas de banco e eu inventei essa maluquice aqui de falar coisas que os bancos não gostam aí, que os empresários devem saber. São segredinhos aí que os bancos não querem que os empresários saibam, né? Porque com certeza isso não é interesse deles, né? Então, são lives aí que eu fico dando dicas de como os empresários vão poder crescer, lucrar, tá? E fugir das pegadinhas, das armadilhas, né? São coisas que eu não conto, na verdade, nem um décimo do que vai ter no nosso curso lá, tá? Como eu disse, é só um aquecimento, tá? Então é só para você ter uma ideia aí do que eu vou lançar no curso, tá? E eu vou fazendo essas lives aí só para ter um aquecimento. E você vê, eu falo aí normalmente 30, 40 minutos, porque senão mais que isso também fica muito chato, fica muito maçante, né? Mas mesmo assim não acaba dando tempo, né, de falar tudo, né? Que é muita coisa, né? Então, cada dia eu tô fazendo um tema aí, vocês acabam vendo que mesmo assim falta tempo, né? Então vamos lá. O que os bancos não querem que você saiba. Então, empresários, vamos anotar aí que tem bastante coisa interessante, tá? Foi coisa que eu aprendi quando eu atuei aí em banco e coisa aí que eu sofri aí na pele. Então aqui é o Lúcio Antônio, especialista em estratégias para pequenos negócios, mais aí de 25 anos aí de experiência aí entre bancário e empresário, consultor, assessor financeiro, tá? Então o tema de hoje, como trocar empréstimos mais caros por opções mais baratas. Será que é válido? Será que é óbvio ser válido assim? Né? Então, trocar empréstimos. Desculpa, eu fico olhando para um para outro aqui. Que eu estou olhando para YouTube e Instagram. YouTube e Instagram. YouTube e Instagram. Tá? Então, eu quero dar atenção para todos. Tá? Então, trocar empréstimos mais caros por opções mais baratas pode ser sim, lógico, opção estratégica inteligente, tá? Para reduzir custos, tá? E melhorar a saúde financeira de um negócio. Então, se você tiver certeza que vai ser lucrativo você trocar um empréstimo mais caro
para um mais barato, óbvio, vá em frente, tá? Mas eu quero alertar que em algumas vezes existem algumas situações que pode ser que tenha pegadinhas, tá? Então, às vezes eu fico falando, troca por mais caro, por mais barato, e eu fico com medo porque eu já caí em algumas enrascadas e me sinto na obrigação de contar alguns segredos, tá? Então, contexto, os banqueiros podem não querer que os empresários saibam, né, como trocar empréstimos, né? Então eles não revelam, né? Eles não querem que vocês saibam dos segredos, né? Dá para fazer portabilidade, viu? Vai lá, faz que é legal. Banqueiro não quer saber, não querem que vocês saibam disso, né? Então eles não querem como empresários saibam como trocar empréstimo, ele não quer que você só aperte um botão e troque facilmente, né? Eles vão dificultar a sua vida o mais possível, impossivelmente, né? Por opções mais baratas, isso vai atingir a lucratividade dele, né? Então, por atingir a lucratividade deles e por atingir os interesses dele, né? São vários interesses, né? Que tipo de interesses que atinge, né? Então, vou te falar aqui, o que atinge, que tipo de interesse que atinge. Por que o banco não tem interesse que você descubra como trocar empréstimo mais caro por mais barato, né? Primeiro, ele vai perder você como cliente, aí você vai falar pro seu amigo, porra, troquei, né? Eu tava no banco B e fui lá pro banco C, né? Ficou mais barato, né? Aí você vai, pô, eu também quero fazer isso, né? E aí já são dois clientes, aí o outro cliente fala pro outro cliente, tá, o que está acontecendo, né? Ele está perdendo a manutenção de clientes, né? De base de clientes. Daqui a pouco ele já perdeu 10, 20 clientes, né? E outro ponto, o que ele tá fazendo? O que está acontecendo com ele? Ele vai perdendo clientes, vai perdendo margem de lucro, né? E aí começa a perder cliente e margem de lucro, o que ele vai ter que fazer? O dinheiro que ele não tinha que gastar com propaganda, com marketing, ele vai ter que começar a gastar. Então, minimização de esforços de marketing. Então ele estava lá, de boa, né? Não vou contratar uma agência de marketing, né? Para quê? Os caras estão aqui, né? Só tem meu gerente aqui. Agora não, ele tem que contratar uma agência de marketing, né? Gastar dinheiro lá no horário nobre da TV, né? Colocar o nome dele uma camisa de time, né? E aí vai dinheiro, vai grana, né? E manutenção de poder de negociação. Antes, ele podia falar qualquer coisa e o empresário ia acatar, né? É 2% ao mês. Agora não, ele sabe que você vai no outro banco, vai no outro banco, né? Então, são esses alguns dos pontos que ele não quer que você saiba que você pode fazer portabilidade, né? E não só de um banco para outro, né? Eu falei aí ontem, antes de ontem, né? Você pode hoje correr atrás de outras fontes de financiamento, né? Aquelas fontes que eu te falei, né? Fintechs, que também é meio que um banco hoje em dia, né? Crowdfunding, enfim, eu falei alguns aí, se vocês não assistiram aí a live, só entrar lá no meu Instagram, no YouTube, tá falando sobre isso, tá? Então é legal você dar um pulinho lá, tá? Então, benefícios. É crucial ler e compreender, tá? Os termos, então você tem que ler lá aquele contratão lá, né? Compreender os termos e condições de qualquer novo empréstimo antes de assinar, né? Não vai assinar antes de ler isso aí, né? Você está trocando de empréstimo. Primeiro, quando você está assinando um empréstimo, você tem que ler, você tem que entender. Não entendeu? Liga para o gerente e manda ele explicar, né? O que é isso aqui, né? Não é burrice você não entender. Normalmente é um advogado que escreve aquilo lá de uma forma para você não entender. Normalmente eu grifo e mando de volta. O que é isso aqui? Eu não tenho vergonha, não. Né? O que é isso aqui? Eu não entendi nada. Mando de volta. Né? E aí, grifo bem garrancho mesmo. Ó. Entendi isso aqui. O que é? E mando de volta. Né? E, em alguns casos, pode ser um benefício buscar a orientação de um consultor financeiro. Né? Para garantir que a decisão seja a mais adequada. Porque fora os termos técnicos de advogados, né, tributaristas, tem umas situações que são termos aí financeiros que você não entende. Às vezes vem lá umas contas, né,
e de taxas de juros, que você precisa ter um apoio de um consultor financeiro, né? Você precisa, eu expliquei ontem, né? Fazer conta junto, né? Juros compostos, né? Vem lá escrito lá uma taxa, você calculou uma taxa na frente do gerente, aí na hora de assinar eles enfiaram uma taxa de administração, uma taxa de abertura de crédito, aí você vai ver, era 1% ao mês e já está 1,5%. E você vai ver, você está assinando, você está topando, né? E é muito caro contratar consultor, mas o preço que você está gastando com um erro desse ao contratar um empréstimo, né? Sai mais barato você pegar um consultor que uma correção que ele fez lá para você vai ficar mais barato, né? Então, vale muito a pena, né? Você ficar esperto e ter essa educação financeira aí, né? Mas o básico é isso, não entendeu? Grifa e devolve pro gerente. Eu não entendi isso aqui não. O que é? Me explica, né? Então aqui estão exemplos de como os pequenos empresários podem trocar empréstimos mais caros por opções mais baratas, né? Então, buscar alternativas no mercado, né? Então, óbvio, você está num banco, você vai procurar, acho que são 12 bancos hoje, se não me engano, né? Tem lá no Banco Central, no site do Banco Central, você consegue ver os bancos que estão disponíveis, né? Bancos grandes, bancos médios e bancos pequenos, tá? Existe essa classificação hoje, né? Eles te mostram lá os bancos, né? Bancos privados, bancos públicos, né? E no final são tudo banco, né? Você pode procurar ofertas de empréstimos, são diferentes instituições que podem revelar opções mais vantajosas, tá? Ou não, né? Acompanhar as mudanças nas taxas de juros, o que é isso? Quando você está lendo jornal, vendo notícia, eles falam lá, hoje tem a reunião do Copom, né? Mudança na taxa Selic, CDI vai aumentar ou vai cair. Então, quando começa a falar, CDI vai cair, né? Aí você tenta ver como é que está a sua taxa e se na época que você fechou o seu empréstimo, a taxa Selic estava, na época que você assinou o contrato, a taxa Selic estava mais cara ou mais barata de quando está sendo anunciado a queda, entendeu? Porque se na época que você assinou o contrato a Selic estava mais cara e está anunciando que está mais barata agora, então vale a pena você tentar refinanciar, tá? Às vezes é uma boa oportunidade, tá? Então vamos supor, quando eu estou assinando lá o contrato de financiamento, a taxa Selic estava 13. E agora vamos dizer lá que tá taxa Selic lá, teve reunião do Copom, tá? Isso aí, enfim, é uma reunião que tem lá, e você vai ouvir isso aí no jornal, normalmente é de quarta-feira. Quarta-feira, 6 horas da tarde, lá, teve a reunião e decidiu que a taxa Selic foi para 12,5. Pô, Lúcio, de 13 foi para 12,5, então não faz diferença. Faz diferença, gente, faz diferença. Foi para 12,5, era 13, foi para 12,5. Já liga lá pro seu gerente e fala, parece que a taxa Selic caiu, vamos dar uma mexida nesse contrato aí? Ele vai falar assim, não, Lúcio, não dá para fazer. Já tenta fuçar em outro banco. Né? Se os bancos ainda não se mexeram, semana que vem já tenta fazer alguma coisa, entendeu? Fica atento nisso. É legal você ficar sempre acompanhando essa taxa Selic, chama SELIC, para quem não sabe, tá? Isso é a base praticamente de tudo de banco, tá? Então, essas taxas de juros são importantes, né? E tem as taxas de inflação, tá? Mas normalmente aí o básico de banco, tá? É a taxa Selic, igual como para aluguel, aí o pessoal usa muito o IGPM, né? Banco é muito Selic, tá? Tem as outras taxas, né? Que eles usam, mas quando o pessoal fala muito aí de banco, você pode ver se a taxa Selic começa a cair aí. Ao contrário também, você tem que ficar esperto, né? Se começa a subir aí, você tem que ficar de olho aí se você pegou um empréstimo
e tem alguma coisa no seu contrato. Hoje é difícil acontecer isso, mas se no seu contrato está falando lá se a taxa Selic for subir e seu empréstimo vai subir junto, nunca feche um contrato assim, tá? Porque aí se ela sobe e seu contrato fala que vai subir junto, você vai pagar mais, tá? Suas parcelas começam a subir junto, né? Então, cuidado com isso. Se você fechou um contrato e eu tô te falando isso hoje e você falou, nossa, Lúcio, o meu contrato é variável. Agora você está na vantagem, que parece que as taxas vão cair, tá? Mas se você em algum momento vê que as taxas vão começar a subir, tenta mudar de contrato, tá? Porque se começa a subir, você começa a pagar mais, tá? Isso aí é perigoso, tá? Então, em alguns momentos da economia vale a pena, outras não, tá? Quem fechou, por exemplo, um contrato variável no meio da pandemia, que a taxa estava lá embaixo, pegou, né, deu um problemão, porque a taxa subiu de lá para cá, né? Agora talvez desce um pouquinho, não sei como é que vai ser, né? Talvez desça um pouquinho, vai subir um pouquinho, eu acho, uma opinião minha, tá? Não sou nenhum mago aí, tá? Vamos lá. Avaliar financiamentos específicos para pequenos negócios. Alguns bancos e instituições oferecem linhas de crédito específicas para pequenas empresas, com taxas e condições atraentes. Já vou explicar isso aí, espera um pouquinho só. Tem alguns bancos que eles são focados em pequenas empresas, pequenos negócios. Às vezes o governo, eles separam uma linha de dinheiro assim, né? E falam assim, ó, banco, tenta dar uma força aí para os pequenos negócios e pega esse dinheiro aqui. Toda vez que você for emprestar dinheiro, você pega esse dinheiro aqui que eu vou te disponibilizar para você e empresta para o banco uma taxa menor, tá? Então existem bancos aí que tem linhas mais baratas, tá? É muito difícil você conseguir um gerente que queira fazer isso, tá? Então você tem que fuçar. Então você tem que ligar para o gerente, você vai no banco e conversa com o gerente, né? Mesmo que você tenha conta no banco já, você tenta falar com o seu gerente, né? Você tem uma linha disponível especial para pequenos negócios, né? Aí, normalmente, às vezes você tem um gerente lá que não, né? Às vezes ele não quer te atender direito, né? Aí o que você faz? Você tenta ir numa outra agência e vê, às vezes você tem sorte de pegar um gerente mais ativo, né? E aí, infelizmente, você tenta trocar de agência, né? É um direito seu, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive sorte com os gerentes, tá? Poucas vezes eu tive azar com os gerentes, tá? Mas se acontecer isso, você troca de agência. Já aconteceu uma vez que o gerente não quis me atender, ele era meu gerente, e ele falou, não tenho nada específico para pequenos negócios. Aí eu liguei numa outra agência, né? E ele falou, não, tenho sim. Aí o que eu fiz? Eu troquei de agência, não tive problema nenhum. Pedi para trocar de agência, aí o outro. O que aconteceu? Ele tinha taxas específicas mais baratas de empréstimos, de operações. Na verdade, eu nem ia pegar empréstimos, ele me atendia melhor lá numa operação lá de cartão de crédito, que eu fazia bastante, tá? Então, com isso, gera uma economia boa para, né? Você trocando, fazendo portabilidade, e como ele atende com taxas menores, às vezes vale a pena você fazer isso. Você já tem um empréstimo lá mais caro e você acha uma possibilidade dessa, né? Então, às vezes vale a pena você fuçar. Começa a procurar todos os bancos que existem, principalmente você que já tem um empréstimo. Você já tem um empréstimo lá, você está pagando lá. Vamos supor que você está pagando 1,5% ao mês, né? Você leu o seu contrato lá, você tem um empréstimo. Vamos supor que eu tenho um empréstimo, um capital de giro, pago 1,5% ao mês, né? Aí você começa a procurar os bancos que tem, né? Liga, começa a ligar, pesquisar. Você possui aí uma linha especial para pequenos negócios, né? E qual é a taxa que você tem? Eu já tenho um empréstimo que eu estou pagando, aí você conta. Conta o que você tem já,
né? E eu gostaria de fazer uma portabilidade pagando uma taxa menor. É isso que você vai falar, né? Gostaria que fosse viável. Então aí você joga limpo. Ó, hoje eu pago assim, por exemplo, eu tenho mais 24 parcelas de 1.500. Para valer a pena, eu gostaria de pagar 24 parcelas de 1.200 com você. Você consegue fazer isso? Mas que ele vai falar, ó, 24 parcelas de 1.300, 1.000 parcelas de 1.400. Tudo bem? Você fala, ó, 1.300, 24 parcelas de 1.300. O que vai acontecer? Ele vai jogar o dinheiro para o banco dele, você vai assinar um contrato e ponto. Eu acho que vale a pena. E depois você tenta para outro banco, né? Eu acho que super vale a pena. É dinheiro, né? É dinheiro que você está economizando. Então, se tem essas instituições que focam em pequenos negócios, hoje, sinceramente, eu não sei, depois da pandemia, eu não sei como é que estão isso aí. Eu vi que bancos do governo liberaram bastante coisas aí, né? Mais ligado ao BNDES e tal. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando bancos que focam em pequenos negócios, linhas em pequenos negócios, tá? Então, confie em mim, pessoal. Bancos podem preferir que os empresários realmente não tenham total clareza. Eles gostam de confundir vocês, tá? A gente. Vocês não, a gente. Tá? Eu sou um desses aí. Eu já fui muito confundido aí, na verdade. Tenham total clareza sobre a portabilidade de empréstimos. Então, você vai tentar fazer uma portabilidade, eles vão te confundir muito, vão dificultar. Hoje em dia é mais fácil, mas antigamente eles não atendiam. Eu precisava que o gerente me atendesse e não atendia. Era fogo. Não atendia no telefone. Falava que não estava na agência, o cara estava. Né? Então, para manter a estabilidade e rentabilidade dos seus negócios. Né? Então, eles dificultam, porque quando você sai, é um lucro que ele está perdendo. Né? Tá? Então, eu queria alertar novamente que mês que vem, a LSJ, Educando, está lançando aí, né, o curso Dívidas Bancárias, o que os bancos não querem que você saiba, tá? E nele teremos aí muitas estratégias, tá? Dicas como essas aí que eu passei, tá? Para pequenos negócios, tá? Lidarem com endividamento. Não só o pessoal que está endividado. E não é que eu estou dizendo que o pessoal está endividado, que está com a corda no pescoço. Às vezes você fez uma dívida para expandir o seu negócio e não é que você está com a corda no pescoço, você tá indo muito bem, mas às vezes você consegue achar algumas sacadas que você consegue ficar melhor ainda. E também para o empresário se prevenir de não entrar no endividamento, né? Por exemplo, vai que tem uma crise, não sul, mas no mercado de novo. Existem sacadas de fluxo de caixa que você pode criar uma gordura, né? E se tiver uma crise, você tem lá uma gordura que eu posso te ensinar a criar para, né, se defender dessas situações, né? Existem duas situações: você pegar dívida em banco por má gestão e resolver o problema. Vou falar até 3 situações. Existe uma situação que você pega dívida de banco para resolver um problema e mês seguinte, você não conseguiu resolver o problema, tem que pegar outra e outra. Existe uma situação que você pega empréstimo em banco para resolver um problema, você consegue resolver o problema, você abre o olho que você consegue resolver o problema. Existe a terceira situação, que você pega empréstimo de banco como se ele fosse um investimento. Você surfa a onda com o dinheiro do banco, tá? Então, vale muito a pena, tá? Você ter esse curso aí. E eu ensino as 3 estratégias. Né? Às vezes o cara nem precisa pegar o dinheiro do banco, mas ele pega. Por quê? Porque ele tem o dinheiro dele guardado lá, só que às vezes ele consegue um empréstimo com uma taxa menor do que o dinheiro dele está guardado. Aí ele pega o dinheiro do banco. Por que ele vai comprometer o dinheiro que está guardado? Existe essa possibilidade, né? Pega o dinheiro do banco, usa o dinheiro do banco, deixa o dinheiro dele aplicado, certo? Se dá um chabu, ele não está usando o dinheiro dele, está usando o dinheiro do banco. Então dá para usar várias estratégias. Tudo isso eu ensino lá, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui
Imagina um empresário aí vê uma oportunidade, tá? Ele tem um empréstimo lá e ele viu que estava uma taxa mais barata para fazer portabilidade. Então ele vai e pega ele assina um contrato lá para fazer a troca, inclusive de um banco para outro, para trocar um empréstimo de um banco que estava mais caro para outro de um banco que o gerente falou que a taxa estava mais barata. Assinou sem ler. Ó, você tá pagando 1,5 aí e aqui tá 1%, tá? Ele vai e assina, sem ler. Não estuda a viabilidade, não lê o contrato, não vê o prazo, né? Não vê se tem taxa, não vê se tem taxas a mais, né? Enfim, o que vocês acham que vai acontecer com esse cara? Lógico, vai se decepcionar. A hora que ele vê 30 dias depois a primeira parcela e vai ver quantas parcelas ele assinou, ele vai cair da cadeira. Por quê? Porque ele não fez um estudo de viabilidade, né? Não viu condições de contrato, ele não viu se ele pode cancelar o contrato, né? Então, às vezes o cara te engana, o gerente, normalmente tem gerente assim, infelizmente, né? Que, mano, desespero de bater meta, o cara empurra um contrato para você, fala que é 1%, mas tem aquelas taxas, eu odeio essas taxas, taxa de abertura, taxa de não sei o quê. Aí você põe na calculadora, a parcela ao mês fica muito maior. Eu odeio esse tipo de. O gerente que faz isso comigo, eu já falo para ele, ó, não venha com taxas a mais que você vai ficar mal comigo, tá? Você coloca para mim o valor, o montante e a parcela por mês, tá? Que eu vou calcular aqui o percentual da parcela pela minha calculadora, tá? Então é legal vocês aprenderem a taxa de juros, como calcular isso no Excel ou na calculadora, para você já ir no peito do gerente, para ele não ficar tentando te enganar. E lógico, depois vocês calcularem isso, tá? Ou seja, era muito melhor ele ter ficado com o que aparentemente era mais caro, porque que aconteceu? Ele já estava, talvez, pagando as parcelas com uma taxa mais cara, mas só que ele fechou um contrato com um número de parcelas maiores, por exemplo, né? Ou ele pagou lá taxas de abertura, taxa de não sei o que, taxa de não sei o que, né? Existem muitas taxas aí que o banco fica enfiando. Ele fala, ó, deixa o cliente reclamar. Se não reclamar, você deixa, né? Agora, se o cliente reclamar, você tira. Se ele reclamar, você tira. E aí, às vezes, o cara assina, né? Tá de saco cheio, assina. Então, agora vamos supor aí que o meu ex-aluno aí, né, empresário, né, entende a importância da análise financeira. Então, o que é análise financeira? Ele pede para o gerente fazer uma simulação de como vai ficar o contrato. Como assim? Me fala como é que vai ser o montante e o valor das parcelas, tá? Sem surpresa. Me fala como é que vai ficar o valor do montante e o valor das parcelas. Pede até por e-mail. Me manda por e-mail como é que vai ficar o valor do montante e o valor das parcelas, tá? O empresário, meu ex-aluno, entende a importância de fazer isso e você coloca lá na sua planilha de viabilidade, entende que vai ser viável confrontando o antigo empréstimo com este empréstimo, né? Então, pô, ó, vai ter uma economia, vai ser melhor, né? Compara os detalhes, ó, vê se tem alguma multa, se vai pagar alguma taxa entre um e outro, se vai pagar alguma multa lá, também é importante, né? Normalmente é proibido pagar multa, né? Mas às vezes você tem que dar uma olhada, né? Tem que pôr advogado no meio, tá? Então, considera todos os fatores, né? Para rescisão, antecipa, né? Todos os problemas, todas as dores de barriga, né? Então, tem que fazer tudo isso, tá? Por quê? Eu fico falando, ó, troca, faça portabilidade e tal.
E hoje eu tirei o dia, a live, só para falar disso, tá, gente? Porque eu acho super importante. Sempre fique atento com essas situações, tá? Exemplo 2. Cuidado com as taxas de transferência. É a mesma coisa. O empresário empolgado com a ideia de trocar de empréstimo, com taxa de juros mais baixa, não se preocupa, vai lá e assina. Ele não se preocupa com a taxa de empréstimo, com a taxa de transferência. Com a taxa de transferência, desculpa. Ele vai lá, assina um contrato, quando ele vai mudar de um banco para outro, de repente ele não viu que tinha uma taxa de transferência, que é uma sacanagem, assume o processo e pum, vem um custo adicional lá que inviabiliza o contrato. Tá? Então, ao proceder isso, considera essa taxa de transferência, vê se vale a pena, mesmo com a taxa de transferência, vê se vale a pena. Então aí você coloca num lugar o antigo empréstimo e na outra planilha o empréstimo novo com a taxa de transferência, vê se vale a pena de um para outro, tá? Então aí você faz a comparação dos dois para valer a pena, tá? Então quem aprende a fazer essas simulações entende. Às vezes você faz a simulação vai ficar igual, então deixa lá, né? Para não causar dor de cabeça de fazer essa transferência e tal, né? Então pensa muito bem nisso, né? Faz todas essas contas, tá? Outra coisa, eu fico falando também de fazer essas transferências, né? Brigar com o banco, mas uma coisa que eu aprendi muito em todos esses meus 25 anos é tenha sempre uma boa relação com o seu banco, tá? Principalmente com o seu gerente, tá? Você nunca sabe como é que é seu dia de amanhã, então sempre deixa a porta aberta, tá? Então, imagine aí você decide fazer uma portabilidade e você acha que só porque você está fazendo a portabilidade, você começa a destratar o gerente, faz essa, né, logo, né, essa de banco, e você não sabe como é que é o dia de amanhã, né? Então, apesar de você estar fazendo essa transferência, você tem que ser cordial, você tem que explicar, desculpa, é negócio. O próprio gerente, às vezes, ele tá nesse banco, às vezes ele pode até outro banco. Já aconteceu disso, né? Então você não precisa brigar com o gerente que está ali, tá? Ele vai dificultar a sua vida? Sim, mas faz parte do game, tá? Então você tenta ser cordial com ele, tem que ter paciência. Se ele for sacana com você, tudo bem, né? É óbvio, dá muita raiva, né? Então, lógico, se ele for extremo, o que você faz? Existe o Banco Central hoje para te ajudar, você não precisa ofender ele e tal, né? Nunca feche a porta, nunca. Mantenha uma boa relação, né? Sempre seja claro, tá? Porque quando você começa a ser desonesto com o banco, deixa tudo muito claro que você está sendo desonesto, né? Você fica com uma ficha suja lá, tá? E você não sabe o dia de amanhã, como eu já falei, tá? Às vezes você precisa daqui 6 meses eu preciso de dinheiro, o banco lá me fechou as portas, né? E eu preciso do banco e agora? Você liga lá, o cara, eu não vou te dar nada, né? Tomara eu que você nunca precise, mas você não sabe, né? Então, essa é uma experiência que eu já passei, né? E, e parece que às vezes eu fico motivando vocês a brigarem com o banco, e não, pelo contrário, né? Mantenha sempre as portas abertas para os bancos. É muito importante vocês terem isso em mente, tá? São negócios, a gente tem que pensar nisso. É parte do jogo, né? É igual o seu cliente. Vocês têm que pensar o seguinte: é igual o seu cliente, quando ele compra um produto seu e ele pede para trocar, né? E ele começa a te xingar, né? Você não gosta disso, né? É muito legal quando o cliente vem, preciso trocar, desculpa. Ou aquele que vem, essa porcaria, né? Então vocês têm que se colocar no lugar do gerente. Às vezes o gerente, quantos gerentes meus, né, trocou de banco e ele veio me ligar, Lúcio, eu estou agora no banco S, eu estava no banco I, eu queria que você viesse comigo, tá? Quantas vezes não aconteceu isso comigo, né?
Por quê? Porque ele gostava de mim e tal, entendeu? Então, isso é legal. Pô, eu tinha a porta aberta com o gerente, com o banco, né? Aconteceu muitas vezes. O cara vinha, saía do banco lá, ele ia para outro banco e ele vinha querer abrir a conta, né? Ele vinha me visitar para abrir a conta no outro banco, né? Então, é legal você manter a porta sempre com o gerente. Se você tem a porta aberta com o gerente, é muito legal também. Muito, muito legal. Tá? Então, pensa nisso, tá? Que no final é tudo número, é tudo negócio, tá? Então, é muito importante aí vocês terem isso na cabeça, tá? Eu sei que dá raiva, né, de banco e tal, mas não adianta, né, a gente querer brigar com eles, que a gente é pequeno negócio, a gente tem que usar da cabeça. Certo? Então, conclusãozinha que eu gosto sempre de colocar aí no final, tá? No final, gente, a gente, como um pequeno negócio, o que a gente precisa ter? Informação, gente. Então, tem informação e estratégia, tá? Estratégia financeira para criar caminhos aí para fugir das armadilhas bancárias, tá? Portabilidade, eu acho que é uma estratégia, tá? É um ativo valioso, tá? Que o empresário pode ter, tá? Eu já fiz de um empréstimo 3 portabilidades. Já fiz isso. 3 bancos diferentes. Peguei um empréstimo de 3 anos. Aí passou um ano, eu troquei. 6 meses no outro eu já troquei. Já fiz isso. Tá? Já fiz isso. E. Putz, eu economizei muito. Já fiz isso. E essa conscientização possibilita a tomada de decisões financeiras sólidas, contribuindo para a lucratividade da saúde financeira do negócio, tá? Então ele te ajuda a ganhar mais dinheiro, gente. Né? Então uma hora você precisou de dinheiro, você pegou dinheiro, mas se você tem essa consciência que você pode fazer portabilidade, né? Então eu precisei de dinheiro agora, né? Você pegou um empréstimo, aí você está pagando por mês, aí eu vou fazer portabilidade. Aí começa a sobrar um dinheirinho a mais, porque você fez portabilidade. Por quê? Porque você vai começar a pagar menos de outro lugar. Começa a sobrar um dinheirinho, e com esse dinheirinho que está sobrando, você investe no seu negócio e começa a sobrar mais dinheiro também, né? E quando você começa a compreender, né, como é que funciona banco, né, mercado financeiro, você aumenta muito mais as oportunidades, né? Não cai nas ciladas, né, dos bancos. E aí você tem vida longa, né? Você tem vida longa por aí. Tá certo, pessoal? Então, o que os bancos não querem que você saiba. Essa é a minha série aí de lives. Espero que vocês estejam gostando. Hoje é só, amanhã vamos ver o que eu tenho aí para vocês. E semana que vem também tem mais aí. E vou mandando novidades sobre o lançamento do curso Dívidas Bancárias, o que os bancos não querem que vocês saibam. Fiquem com Deus e até mais.